Então vamos lá, vamos reagir. Vamos ver o negócio do Urich. E fazer uma análisezinha sobre isso aí do Danilo, que eu acho que vai vir treta pra nós. Logo, por conta disso. E assim, ó, só falando que ele falou da gente, mas temos nada. Eu nunca falei dele ao vivo, desse cara. Nunca comentei. Também. Vamos lá. Danilo Gentili para presidente 2026. Qual a sua opinião? Eu até preciso entrar aqui para confirmar isso, porque eu vi essa notícia que seria ele concorreria à presidência na próxima eleição, presidente, só que ele concorreria como candidato apoiado pelo MBL. Movimento Brasil Livre, exatamente. O que eu acho? Eu acho que o Danilo Gentili, como um candidato, acho que seria excelente, especialmente no meio da campanha eleitoral. Eu acho que poderia trazer bons debates, colocar o dedo na ferida de muita gente. Seria, sem dúvida, uma mudança de ares de tudo que a gente já teve. Eu conheço um pouco das ideias dele, sei que ele é um cara bem mais liberal do que seria a esquerda ou extrema-direita. O que eu acho que é um tiro no pé é essa associação com o MBL. E eu tenho muitos amigos, alguns até que fizeram parte do MBL no seu início, muitos se distanciaram. Uma pausa. E eu entendo que o Urich Gaúcho, aí fala, pessoas que participaram do MBL no começo. Deve ser o Marcel e o Marcel e o Fábio Osterman, né? Que são dessa bolha. Mais o Fábio do que o Marcel, que são dessa bolha liberal / libertária. Então, vamos dizer, suas fontes, imagino que sejam mais ou menos essas. São negativas. O Fábio, com todo respeito, é um cara que só consegue aparecer em qualquer coisa quando ele fala mal do MBL. Porque o Fábio, ele tinha ganhado uma eleição para estadual puxado pelo Marcel, que foi para federal, acabaram querendo uma dobrada meio fake, porque o Fábio é bem menos bolsonarista do que o Marcel. O Fábio nem é bolsonarista. Mas o Fábio, ele é um cara rancoroso, não é um cara de grupo. Então o Fábio vive de ficar nos xingando, onde ele vai, nos xingando. Outro dia ele foi num podcast que me mandaram, eu falei, não vou perder tempo respondendo, mas ele falou, não, o Renan faz política, a família banca ele. Tipo, Fábio, você me conhecia, sabe? Não precisa botando esses rancorzinhos. Eu fui empresário. Fui mesmo, quebrar. Você sabe que eu era quebradão? Você mesmo falava que eu não poderia ser o presidente de um partido que o MBL teria por causa das minhas dívidas como empresário. Com um cara que ficou trabalhando em institutos. Ele dizia isso? Um cara que trabalhava em institutos como você a vida inteira e ficava lá. Foi você que morava com seus pais e ficava fazendo política liberal lá em 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Nada contra, eu sempre te admirei. Você só é um cara muito difícil de trabalhar. Outra coisa, você falou pra ele, não, eu fundei o MBL, chamei ele. Você não fundou o MBL, cara. Você montou a página de um grupo que chamava MBL no Facebook em 2013. Muito legal. Não tinha nada na página, sei lá, não tinha 1000 seguidores. Nós criamos um grupo, um movimento político, um grupo de pessoas. E nós te chamamos e você falou, eu tenho uma página aqui legal. Nós pegamos aquela página que não tinha ninguém, e nós transformamos numa página de 3 milhões de pessoas. Cara, e assim, eu não estava lá no princípiozinho, mas eu estava no início de 2015. A página era pequena. Sim. Eu lembro da página com menos de 40 mil seguidores. Sim, e já estava grande, porque já tinha tido uma manifestação em 2014. Então, eu não sei pra que esses rancores, porque a gente não fala mal do Fábio. Quando o Frota tentou roubar a marca MBL, o Fábio foi no processo, se eu não me engano, e ele se comportou direito. Eu não quero falar mal dele, mas parece que assim, ele guarda. É muito rancorzinho, sabe? Que coisa idiota. E mente, tipo, sabe? Você quer falar de trabalho, Fábio? Quer falar por que você, por exemplo, ficou uma situação desagradável lá que você ficava jogando assistindo Walking Dead no escritório com a internet porcaria que a gente tinha, e a galera, se tomava bronca da galera que mal começou ali. Parece que temos alguns constantes, por exemplo, a internet porcaria continua. Né? 8 anos disso. Puta negócio desagradável, sabe? Fica falando. Você cumpriu um papel bonito no começo ali. Depois você saiu, foi pro Livres. Foi pro Livres, ficou tendo. Essa é a grande saída dele. Não deu certo, agora beleza, jogo que segue. Mas, desculpa, vamos lá, vamos continuar. Hoje o MBL é um movimento que antagoniza muita gente, até mesmo possíveis aliados. Pausa. Quer todo mundo dar pausa? Assim, é que essa parte é interessante. A imagem que o MBL antagoniza demais. Tipo, o MBL é muito problemático. Eu quero entrar nisso, que é bem interessante, mas prossegue. Não acho que seria um bom apoio ou uma boa associação para alguém que queira realmente, imagino que ele queira realmente se candidatar e ganhar uma eleição.
Pode ser polêmica essa minha afirmação, pode ser que algumas pessoas não gostem, talvez eu receba mensagens aqui até de amigos conhecidos, mas como eu procuro sempre responder essas perguntas, eu não poderia deixar de fazer esse comentário onde tem gente dentro do MBL que eu respeito, admiro a opinião, mas tem muita gente lá que eu acho que acaba tendo uma influência mais negativa do que positiva para o rumo do país. Você. Minha opinião, respeitem ou concordem, discordem, mas é isso. Seguindo, aqui... Acho que foi isso. Foi isso, né? Ele vai falar. Só comentando, eu fui ver depois, né, quando me falaram que ele tinha comentado, eu não tinha assistido, porque não tem graça fazer react assistindo. Mas o Urich, eu fui ver, mas como é que ele votou pra presidente? E disse que ele afagou, ele praticamente declarou voto no Bolsonaro no primeiro turno. Que é, como se sabe, uma pessoa conciliadora. Construtora de pontes. Pessoa que nunca pressionou a direita, nunca foi hegemonista, nunca chantageou ninguém, nunca afastou ninguém, nunca bateu ninguém. A militância bolsonarista sempre foi uma militância que agregava as pessoas, que harmonizava os grupos. Construía pontes. Construía pontes. Buscou afagar, buscou ser o algodão entre os cristais. Urich. É complicado, porque obviamente que ele está se referindo assim, que o MBL é ruim de diálogo, e é mentira. O MBL sempre foi criticado pelos bolsonaristas por dialogar demais. Isso era o que o professor Olavo de Carvalho falava. A gente conversava com o PSDB, conversava com o DEM, conversava com o MDB. Agora, no governo Bolsonaro, conversamos assim com o PCdoB, conversamos com todo mundo. O MBL conversa e ele é respeitado em todas as instâncias. A manifestação do dia 12 foi uma expressão de um diálogo amplo que nós fizemos com os setores do centro e da própria esquerda, criticado justamente porque a gente chegou nessas pessoas. E assim, se você perguntar para qualquer jornalista que faz cobertura e tal... E os caras vão falar, olha, o Partido Novo e esses liberais, /libertários, /ANCAP, são muito mais sectários que o MBL. Inclusive eles têm aquela coisa de se considerar sempre moralmente, em uma posição moralmente superior a todo mundo. Só que, então assim, o MBL não é isso. O MBL, quando você cita que ele é muito agressivo e ataca todo mundo, o MBL é muito agressivo com bolsonaristas e com vocês, vamos dizer, libertários. E é. Mas por quê? Agora, assim, um ponto o Ricardo complementa, mas... Nós, veja só, ficamos numa posição muito complicada, que é muito gostosa pra vocês, que vocês querem concordar e pegar apenas o bônus do bolsonarismo, participando do governo, porque o Paulo Guedes, que é um aliado seu, foi governo do Bolsonaro. Vocês não podem se... o tempo todo. Então vocês foram base do governo Bolsonaro, vocês atuaram junto com o governo Bolsonaro. O Paulo Guedes lançou no Partido Novo uma candidata, que foi a Marina Helena, que era uma candidata do Paulo Guedes ali dentro. Então assim, vocês foram do governo. Vocês não queriam participar dos escândalos do governo, então às vezes dava uma temperadinha de uma crítica aqui e ali, e nós não, nós somos oposição. Só que vocês queriam assim, ó, pra vocês é conveniente que a gente seja oposição e perca eleitores, e vocês pegam os nossos eleitores e ficam no governo sem tomar porrada. E não querem que a gente expresse, por exemplo, que vocês são covardes por conta disso, ou oportunistas. O Vinícius Poit vai concorrer com o Arthur pro governo, aí o Vinícius Poit adota essa postura, sendo que no privado... esse governo não dá, vamos fazer uma oposição. Renan, tô quase convencendo o Novo aí pra oposição. Ou o Marcel, quando foi cancelado em 2020. Falei com ele, que coisa feia, vamos pra oposição. Não vai. Nenhum deles vai. Então assim, vocês só querem ter a posição gostosa, aí quando o MBL se defende, o MBL não tem... Vocês não tem conversa, tem conversa especificamente com quem tá agindo de forma oportunista e que é os nossos eleitores. Com todo respeito, não vai funcionar isso. E se o seu padrão, assim, o MBL é muito duro, mas eu voto no Bolsonaro... Aí tá complicado, né? Porque assim, o Bolsonaro é tipo destruidor de reputação. É exposed, arrancar emprego dos outros. E a última coisa, o Danilo não é muito diferente do MBL, cara. Se tem um cara que é duro com relação a essa galera dessa direita, é o Danilo. Vê como ele trata o Eduardo Bananinha. Que foi muito atacado por todo mundo aí, né? Pediram emprego, Danilo. Então se o Urich tá achando eventualmente que o Danilo é um cara... que, é leve com essa galera. E, olha, você precisa conhecer um pouco mais do próprio Danilo e do MBL. Mas, Urich, tipo assim, acho que ele nunca falou mal da gente, não tem problema nenhum. Eu só acho que isso é um estereótipo ruim. E se vocês acham que precisa ser corrigido, olha, vamos anotar aqui, agradeço demais. Mas você falou vários pontos aí que eu queria desenvolver um pouquinho. A primeira coisa é isso, a adesão ao Bolsonaro e a crítica de que o MBL é muito briguento, o MBL não dialoga, o MBL é sectário. Assim, não dá para conciliar essas duas coisas. As duas coisas elas são antitéticas, elas são absurdas. Porque... se você for colocar assim numa escala de sectarismo da direita, no topo você vai ter o Olavo de Carvalho e os Olavetes. Não tem ninguém mais sectário do que eles, né? Especialmente na época que o Olavo era vivo.
Era um sectarismo absoluto, inclusive contra partes do governo Bolsonaro, que eram os militares ali, que ele ficava pressionando e tal. Absolutamente sectário. Ou seja, qualquer Olavete do mundo não pode dizer que o MBL é sectário. Bolsonaro, que é um pouco menos, o bolsonarismo é um pouco menos, mas é sectário pra caramba também. Eu lembro, por exemplo, isso é um episódio que eu nunca vou me esquecer, foi um episódio com o Alexandre Borges. Quando 2017, o Alexandre Borges, eu acho que ele estava lançando o livro dele. Ele participou de um almoço no Rio que o Dória estava lá. Isso, era uma coisa assim com o Dória, que ele participou, ele não declarou apoio pro Dória, não declarou voto pro Dória, não declarou nada. E ele era amigo pessoal, se não me engano, do Flávio Bolsonaro, né? Era o Flávio que ele era mais próximo. Eles tinham uma relação e tal. O cara foi achincalhado violentissimamente. Foi um cancelamento ali. Pelos bolsonaristas. Foi um cancelamento. E ele era bem, assim, ele era bem alinhado. Ele era próximo das pessoas. Foi uma coisa bizarra. Uma coisa bizarra que aconteceu com o Borges. Não só teve esse episódio. Aí desse episódio se agravou, porque o Eduardo Bolsonaro lançou, tanto que a gente comentou que era uma fátua na época, que era a lista da falsa direita, com vários influenciadores que eram a falsa direita. Por que era a falsa direita? Porque alguns desses estavam pensando uma alternativa eleitoral ao Bolsonaro, e nem eram todos. E tinham bolsonaristas lá. Opa! Chegou aqui... eu vou falar... Não, você continua com o Kim. Tá. Porque eu tenho que falar com um jornalista agora. Aí... Por favor. Parece que vai ter um jornalista agora. Vamos lá, mas voltando nesse ponto e depois eu tô no fio da meada aqui pra eu me situar. A gente tava comentando a declaração que aquele Fernando Urich, você conhece, né? O cara dos bitcoins e tal. Ele fez uma declaração dizendo que não, que a opção do Danilo Gentili era muito boa pra presidência, porque ele ia introduzir umas coisas novas no debate e tal, seria legal de ver, mas a associação com o MBL não pode, porque... Exato. E eu tava comentando, se você tiver uma escala de sectarismo na direita, no topo tá o olavismo, logo depois do olavismo tá o bolsonarismo. Então, assim, todo mundo que votou no Bolsonaro, que se uniu com o Bolsonaro, se uniu com uma força política das mais sectárias e agressivas que já houve no país. Exatamente. Eu lembrei do caso do Borges, eu lembrei do caso daquela lista que eles fizeram dos falsários da direita, todos os ataques que os bolsonaristas faziam ao MBL durante todo esse período, os ataques que eles faziam ao próprio Partido Novo. O bolsonarismo atacava muito o Partido Novo quando havia ainda a chance do João Amoedo sair como presidente alternativamente a ele. Eram ataques duríssimos e depois o Partido Novo se associou ao bolsonarismo, enfim, foi se entregando e tal. O fato é, essas pessoas que têm essa mentalidade, elas terminam sempre se associando com quem está mais forte. Então, se tiver um grupo político que esteja muito forte, o cara vai vir. Sim. O cara vai chegar. E tem outra coisa, assim, a gente é absolutamente pragmático. Tem um trânsito, na Câmara dos Deputados eu tenho um trânsito com bolsonaristas, com petistas, com centrão, com todo mundo. Não à toa, sou um dos deputados que mais aprovou relatórios, projetos de lei. Estamos pragmaticamente numa live agora apoiando um sujeito que foi ministro do governo Bolsonaro, que foi um governo que tentou nos destruir, né? De maneira muito pragmática. Então, a capacidade de se construir alianças políticas, fomos articuladores do impeachment em Brasília, no comitê do impeachment, me lembro quem presidiu foi o então líder do Democratas, Mendonça Filho, que hoje é meu colega e faz parte de um bloco de oposição junto comigo. Então, a capacidade de construir... Mas assim, o Fernando Urich é um sujeito que ele não é alguém que vive política, ele não é alguém que acompanha política, ele não é alguém que tenha participado de uma campanha, que conheça um bastidor de negociação da Câmara. Ele é um economista, acho que voltado mais para criptoativos, ou nem vou me aprofundar muito porque eu conheço pouco do trabalho dele. Mas sei que em termos de política, de agregar, desagregar, enfim, ele não tem conhecimento da área e deu uma opinião infeliz.